Agora não existe outra nação que tenha se associado tanto à arte da relojoaria quanto a Suíça. O país é incomparável na quantidade de opções e marcas que tem sua base no país. Dito isso, a relojoaria ainda é de fato um jogo global. E neste vídeo vamos demonstrar isso montando diferentes coleções de relógios sem nenhum relógio suíço. Agora, será que os colecionadores fazem questão de não colecionar relógios de uma determinada nação? Provavelmente não. Isso é mais um cenário hipotético, mas o motivo deste vídeo e porque achei que poderia ser divertido é que ele nos permite explorar e mostrar relógios excepcionais de todo o mundo, com outras identidades nacionais, e mostrar que você não precisa necessariamente ter um relógio suíço para ter uma coleção incrível. Agora nós montamos 5 coleções diferentes com personalidades ou temas distintos para mostrar como alguém pode colecionar com essas marcas fora da Suíça. Alguns dos relógios desta lista podem usar peças suíças, mas se a identidade da marca estiver mais associada a outra nação do que a Suíça, acho que podemos relevar e dizer que não é realmente um relógio suíço. E lembre-se, temos aqui alguns tipos de personas mais leves, com um tom de brincadeira, então não leve nada para o lado pessoal. Você pode até se identificar um pouco com algumas dessas personas. Já me identifiquei com algumas dessas personas enquanto escrevia. Apenas se divirta. Isso nos permite explorar e ver o que mais existe. Espero que gostem. Se quiser ver vídeos extras e mais detalhados, disponíveis gratuitamente só no nosso site, acesse lá. Agora temos mais de 10 vídeos diferentes que têm pelo menos 30 minutos de duração, se não mais. Alguns deles chegam a ter até 2 horas, e só podem ser assistidos no nosso site. Todos eles são gratuitos para assistir. Algumas das adições mais recentes que apresentamos incluem o relógio de 2 milhões de dólares. Nós entramos no ateliê da Blancpain e vemos como um relógio desse calibre é feito. Temos o relógio do cinema, que foi apresentado por Danny Milton da nossa equipe, então nós passamos década por década. Vídeo de 2 horas mostra vários relógios famosos do cinema, explica como são escolhidos para filmes e outros detalhes. Em outro vídeo falamos dos bastidores do negócio, introduzimos os relógios Cartier, apresentamos uma Masterclass Grand Seiko com Joe Kirk e mais. Todos os vídeos têm entre 30 minutos e 2 horas conforme a complexidade. Também oferecemos vários livros para download e leitura digital. Inclui nosso guia sobre tudo, Omega, e um guia completo dos Watches and Wonders de 2026. Se quiser saber o que foi lançado este ano, há muito conteúdo no site. Então, se você gosta do conteúdo que estamos postando aqui, há um outro mundo de conteúdo sendo lançado no nosso site o tempo todo, incluindo nossos artigos que saem todos os dias. Temos agora nosso primeiro tipo de colecionador, o chamado London Calling. Então essa é uma coleção que faz uma análise através da lente da Terra do Chá, tweed e humor seco. Podemos ter peças suíças ou asiáticas em alguns relógios, mas todas são de empresas com raízes no Reino Unido. Ao olhar para este primeiro relógio, dá para dizer que o estilo britânico tem toda uma variedade, um espectro de possibilidades. A sensibilidade britânica em relação ao estilo pode ir da elegância tradicional a uma irreverência mais excêntrica. E eu diria que essa primeira escolha vai se encaixar muito bem em um dos lados desse espectro, e você provavelmente consegue adivinhar de qual lado eu estou falando. Agora Mr. Jones é a marca aqui, e ela é fruto da mente do fundador londrino Crispin Jones, que idealizou muitos dos relógios junto com um grupo rotativo de designers. Este relógio é chamado de A Perfectly Useless Afternoon, e mostra as horas com a imagem de um dia preguiçoso à beira da piscina nos breves verões ingleses. O mostrador misterioso usa discos transparentes para exibir as horas. De cima vê-se um nadador flutuando com um patinho de borracha marcando os minutos. E sim, eu não acredito que estou dizendo isso em voz alta. A caixa de aço inoxidável de 37 mm apresenta um design de asas distinto e cristal de safira. Ela é movida por um movimento Honda Quartz por dentro, ou seja, você está recebendo um calibre suíço. Como eu mencionei antes, pode ser que algumas peças venham de outros lugares, mas essa é uma marca que no final das contas é britânica. Mas tudo isso resulta em um relógio com um preço bastante razoável, muito acessível, cerca de 300 dólares mais ou menos. E esse é o tipo de peça que não vai exigir muita reflexão para decidir se é para você ou não. Ainda assim, é uma abordagem divertida que se destaca no mundo geralmente sério da relojoaria. Agora vamos para uma marca da Escócia. Trata-se de uma marca boutique, Ann Anordain, e a abordagem deles consiste em unir design contemporâneo ao artesanato tradicional. Isso é raro nessa faixa de preço inferior a 5 mil dólares. Hoje, marcas nessa faixa de preço só conseguem mostrar trabalho artesanal com produção própria, como na caixa ou mostradores. Como os movimentos nessa faixa de preço são mais difíceis de produzir internamente, geralmente dependem de calibres de terceiros. Agora, a Anordain se destacou com seus mostradores de esmalte vítreo. Este modelo que apresento aqui é um dos meus favoritos e integra minha coleção pessoal. Este é o Model One na cor ameixa, que tem um mostrador intensamente saturado com um efeito fumê que escurece até quase preto nas bordas do mostrador.
Cada mostrador agora é feito à mão em um processo de até 12 horas. Você tem um vidro em pó que é fundido com uma base de prata para o mostrador, depois é queimado a 800 graus Celsius em um forno, e é notoriamente difícil acertar esse processo. Há também ponteiros tratados termicamente com cor de palha, não o azul tradicional. Basicamente, dependendo do tempo em que você está aquecendo ou aplicando caluba a um ponteiro de aço inoxidável, isso vai alterar a coloração. Agora, o Model One não estará sempre disponível, pois Ena Noden produz esses relógios de forma muito mais personalizada que outros da mesma faixa de preço, mas valem a espera. A caixa de 38mm possui o movimento automático La Joue Perret, com G100 e um interno em maior reserva de marcha. E outra coisa que eu realmente gosto na Norden é justamente a transparência deles em relação a como fazem as coisas. Isso ajuda de certa forma a valorizar ainda mais os relógios, mas também é muito interessante caso você queira aprender como essas pequenas criações são feitas. E agora temos nosso último relógio desta lista. Ele vem de outra marca britânica, uma marca britânica bem antiga que foi revivida recentemente. Esta é a Fiers com a Brunswick Forte Aurora Edition. Então, a Fiers é uma empresa que foi fundada originalmente em Bristol em 1846, lançando seus primeiros relógios de pulso na década de 1920, após quase 80 anos como fabricante de relógios de bolso. As instalações da empresa foram destruídas nos bombardeios da Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha, mas em 1946 já funcionava novamente como uma das principais fabricantes de relógios da Inglaterra, até fechar em 1976, quando a indústria foi afetada. Ela permaneceu adormecida por anos até que Nicholas Bowman Scargill, da sexta geração da família Fiers, relançou a empresa em 2016. Agora, o segundo modelo deles foi o Brunswick, com caixa em formato de almofada, e ele continua sendo um dos mais vendidos da marca até hoje, trazendo elementos de design inspirados nos primeiros modelos da empresa. A variante Aurora tem mostrador de madrepérola azul em 2 níveis, e ressalto circular central. É um dos meus mostradores de madrepérola favoritos por adicionar essa dimensão extra. Você vê muitos mostradores de madrepérola que são mais planos, não adicionando muita dimensionalidade ao que está sendo apresentado ali. Este se diferencia nesse aspecto. Você conta com uma clássica caixa almofadada resistente à água até 150 metros, o movimento automático La Joue Perret G100 e um pode ser visto pelo fundo transparente. Agora vamos para a persona número 2, e vamos chamar essa de Foi ao Japão uma vez. Então, se você gosta de relógios, provavelmente conhece essa pessoa. Esse é o indivíduo que ama tudo relacionado à cultura japonesa. O feed para você deles terá muitos vídeos de comida japonesa, mostrando pessoas na rua provando guloseimas divertidas. Eles já passaram muito tempo tomando coquetéis em Shibuya, talvez durante uma visita ao Japão. Eles podem te contar sobre os 5 fabricantes de denim de Osaka. Talvez tenham algum interesse em anime e nem comece a falar sobre relojoaria com eles. Certo, há muitos relógios que poderíamos incluir em uma categoria como essa, mas o que mais se destacou e fez mais sentido por vários motivos é o SBGA 413. Esta é a edição de primavera da coleção 4 estações, também conhecida como Flor de Cerejeira, e eu acho que essa ligação com a Flor de Cerejeira é o que faz mais sentido. Muitos, ao visitarem o Japão, querem ver as flores de cerejeira, um passeio turístico. E você tem um relógio que simboliza isso de forma linda. Também é um dos melhores relógios Grand Seiko na sua faixa de preço, e na verdade em qualquer faixa de preço. É um relógio lindo. Provavelmente essa é a escolha aqui. Ela vem com a caixa 62GS com 40mm. Você tem 12,7mm de espessura e uma distância entre as alças mais prática que outras opções, de 47mm. Além disso, conta com construção robusta em titânio de alta intensidade na pulseira e caixa central. O movimento 9R, 65 com Spring Drive, tem precisão de mais ou menos 15 segundos por mês, e resistência à água de 100 metros. O destaque, porém, é o mostrador. O mostrador provavelmente é o que convence alguém a comprar esse relógio, se for o perfil da pessoa. A caixa 62GS não tem luneta, então você realmente fica focado no ponto central da abertura do mostrador, e percebe o efeito do cristal em formato de cúpula. O mostrador iridescente de flor de cerejeira em rosa claro é um dos mais impressionantes do catálogo da Grand Seiko. Há algo a ser dito sobre a textura, mas este é um daqueles relógios que também mostra como a transição de cor é um dos grandes motivos do fascínio que ele desperta. Se você apenas vê a foto desse relógio online, isso só vai mostrar um elemento da história, muito parecido com ver fotos das flores de cerejeira no Japão apenas pela internet, sem nunca tê-las visto pessoalmente. É uma coisa bem diferente. Então esse relógio basicamente resume esse cenário, e foi o primeiro relógio que me veio à mente ao pensar nisso. Certo, então qual outro relógio poderia ser incluído nessa seleção aqui? Então vou passar para outra marca japonesa, indo para um nível ainda mais alto, com um tipo de construção mais sob medida. Temos aqui o Credor Hagatu. Um dos motivos para isso é como a Credor geralmente é vista internacionalmente, como uma marca mística que existe apenas no Japão, e que só recentemente começou a ganhar mais exposição internacional.
O H2 foi o relógio que a maioria reconhece primeiro como um credor, gerando diálogos interessantes e, na minha opinião, criando uma expectativa sobre o que pensam que a Credor é, em comparação ao que ela realmente é. A Credor é uma marca que basicamente caminha em paralelo com a Grand Seiko em termos de faixa de preço, e sempre terá relógios que vão custar entre 10 a 15 mil dólares. Mas a maioria pensa nesse modelo feito no MicroArts Studio. E é um relógio que tem um mostrador de porcelana, muito confortável de usar, caixa de 39mm, design limpo, há quase uma pureza na proposta desse relógio, um calibre de aparência belíssima. Você tem ângulos internos, anglagem que é feito com madeira de genciana, que é uma madeira usada para acabamento de alto padrão em ateliês suíços, e que na verdade não se encontra essa madeira no Japão. Ela não cresce naturalmente no Japão, mas eles a importam para poder fazer o mesmo nível de acabamento no verso desse movimento. Movido por Spring Drive, possui barrilete exposto, permitindo ver a mola principal se enrolando, um detalhe interessante. Mas o aspecto para quem entende desse relógio é justamente como o mostrador pode parecer simples à primeira vista. Mas quando você começa a aprender mais sobre o que está acontecendo com o mostrador, começa a apreciá-lo. Para começar, ele é feito de porcelana, então esse é um passo no processo de apreciação. Mas o verdadeiro motivo pelo qual esse mostrador é especial é a pintura manual que acontece nele. Onde essa pintura manual acontece? Não tem muita coisa acontecendo no mostrador. Bem, os marcadores, o logotipo e o pequeno texto, até mesmo na posição das 6 horas, serão pintados por um artesão no MicroArts Studio. É um relógio inacreditável e representa esse nível elevado da relojoaria japonesa em grande medida. E para o nosso último relógio nesta categoria, temos uma marca independente na relojoaria japonesa. E, de modo geral, a relojoaria independente no Japão está em alta. Há tantas novas marcas surgindo, é fácil se perder. Mas esta é uma que realmente tem se destacado ultimamente. Este é Naoya Hida. Temos o Type One. Fundada em 2018, Naoya Hida é uma marca de relógios com influência clássica e um toque japonês. O fundador que dá nome à marca trabalhou com F.P. Journe e Ralph Lauren para o mercado japonês antes de criar sua própria marca boutique, agora contando com a capacidade interna com artesãos experientes em relojoaria e gravação, sendo a gravação um dos principais atributos e especialidades desta marca. Produzidos em números muito limitados, Naoya Hida se tornou um dos nomes mais celebrados na relojoaria independente japonesa, com uma produção total de cerca de 100 relógios por ano. Se você acessar o site deles, eles realmente dão uma estimativa de quantos relógios daquele modelo vão produzir por ano. Agora, o Type 1e é um modelo de 36mm com inspiração retrô. É a quinta geração do Type 1 com mostrador de prata genuína gravado à mão e marcadores de horas em algarismos Breguet, feitos internamente. Ponteiros azulados pelo calor, pequeno mostrador de segundos às 9 horas, e ponteiro dos minutos com ponta curvada para alinhar com a trilha correspondente. O calibre é de corda manual. Este é o 3019 SS. Ele é derivado de uma base Valjoux 7750, mas será fortemente modificado, eliminando qualquer função de cronógrafo, assim como a corda automática. Agora temos Persona 3. Este será o nosso colecionador obcecado por Glashütte. Então isso vai nos tirar do Japão e nos levar para a Alemanha. E este é o colecionador que aprendeu sobre a relojoaria da Alemanha, principalmente de Glashütte. E talvez tenha visto 1 ou 2 vídeos sobre passeios que fizemos ou que outros fizeram, e acabou ficando fascinado por essa região. Apesar de não ter o mesmo reconhecimento mundial que a Suíça, esses indivíduos que fazem parte desse perfil de colecionador sabem que os relógios vindos dessa região são tão bons quanto os seus equivalentes suíços. Alguns relógios representam Glashütte da melhor forma, e um deles seria um relógio que fez parte da reinvenção de Glashütte, porque você tem Glashütte que remonta a 1845, e depois esse ressurgimento após a queda do Muro de Berlim e essa independência que voltou para a Alemanha Oriental. É aqui que a Nomos entra em cena, uma marca que realmente decolou junto com esse ressurgimento da relojoaria de Glashütte nos anos 90, e dentre esses relógios que foram responsáveis por colocar a Nomos no mapa, o relógio que provavelmente é o símbolo da marca, o primeiro que vem à mente. Ele estava lá bem no começo. Este é o Tangente. Aqui está a referência 164 de 38mm. O diâmetro é na verdade um pouco menor que 38mm. A espessura chama a atenção para um relógio desse segmento. Você tem 6,8 mm de espessura e 47,7 mm de uma ponta da asa à outra. Se você conhece a Nomos, a distância de asa a asa será um pouco maior que o diâmetro proposto, mas é semelhante ao Hamilton Cakefield, caso queira comparar um mostrador nesse formato de caixa. Então, de todas as marcas da indústria, se você comparar o que as pessoas acham que uma marca faz
e o que ela realmente é capaz de fazer internamente versus o que ela realmente faz, provavelmente essa seria a marca onde existe o maior descompasso. A Nomos, pelo preço, provavelmente é a marca mais verticalmente integrada no seu segmento. Sim, há marcas mais acessíveis, como a Seiko, que talvez tenha algo a dizer, mas a Nomos é um dos feitos de manufatura mais impressionantes da relojoaria nos últimos 30 anos. Eles fazem 95% do valor agregado da produção em Glashütte. Eles têm vários locais na região de Glashütte, onde vão produzir seus relógios. Eles têm um ateliê onde fazem toda a montagem. Eles têm ali na mesma rua um local onde produzem todas as peças. E eles também assumiram a antiga estação de trem de Glashütte e a utilizaram como escritório corporativo, além de terem um estúdio de design em Berlim. Existem todos esses diferentes capítulos da relojoaria de Glashütte, e a Nomos é essa marca nova, empolgante e cheia de energia que representa essa parte mais recente dos capítulos de Glashütte, e faz parte justamente da reinvenção do que a relojoaria pode ser nessa região. E por ter um preço acessível e um estilo de design que muita gente reconhece, praticamente sem igual no visual. Não precisamos ir longe. Saímos do Japão para a Alemanha e agora estamos aqui, mas não só na Alemanha. Vamos atravessar a rua, diretamente do outro lado da rua, talvez a uns 30 metros de distância ou talvez 50, algo assim. Não é longe. E é lá que temos a Longa com o Longa One. Outro relógio que foi lançado na década de 1990, especificamente em 1994, e nós temos esses símbolos de Glashütte. Quais são os símbolos de Glashütte? Eu diria que o tangente seria 1 e o outro seria o Longa One. Então, o Longa 1 é um relógio que não tem par fora da Alemanha. É um relógio que grita design alemão. Ele tem 38,5 mm de diâmetro. Você tem uma espessura bem razoável aqui, de 9,9 mm para um relógio de vestir, e uma distância de ponta a ponta de 46,3 mm. Existem alguns motivos pelos quais eu acho esse relógio notável. Um deles é o movimento. Talvez não seja o movimento Longa mais decorado, mas ainda assim é bonito. Este é o L121. Você tem uma placa de 3/4 com as listras de Glashütte nessa placa, além de uma bela gravação perto do balanço. E, como diz a história, se você for à fábrica da Longa onde eles realmente fazem esse trabalho e mostrar o seu relógio, você realmente poderá ver alguns pequenos detalhes que serão específicos de cada um desses gravadores no ateliê. Então cada um deles vai ter um pouco da identidade individual de quem fez, algo único em cada um desses relógios. Mas o outro motivo para esse relógio ser espetacular é justamente o mostrador, como é disposto e como usa o espaço negativo de forma tão natural. E ter esse visual assimétrico, mas ao mesmo tempo permanecer simétrico no processo, tendo essa proporção áurea de equilíbrio com os segundos contínuos, a reserva de marcha, a data ampliada, tudo isso acaba formando esse belo triângulo de simetria que de alguma forma simplesmente funciona. Tem muita coisa acontecendo nesse mostrador, mas ele não parece poluído. E eles conseguem fazer isso em uma caixa de apenas 8,5 mm. É realmente um feito notável da relojoaria. Quando você olha para trás para a década de 1990, foi nesse período que Glashütte voltou a ser reconhecida como um lugar respeitado. A Longa foi um grande motivo para isso em 1994, quando eles apresentaram o lançamento inicial de 4 relógios, e um deles era o Longa One. E para completar nosso trio de relógios de Glashütte que representam essa região, temos que olhar para a Glashütte original. A marca original de Glashütte, podemos passar por toda a história de como isso aconteceu. Vamos deixar isso para outro vídeo. Mas um relógio que representa muito bem essa marca e essa região é o CQ, a versão com data panorâmica. Porque entre todas as peças da Glashütte original, escolhi justamente o CQ. Um motivo é como ele complementa os outros. O segundo se refere à história e ao que representa hoje. Agora, a evolução moderna aqui é de um Spasematic tipo RPTS 200 de 1969. Esse foi o primeiro relógio de mergulho feito especialmente pela Glashütte. E se você pensar em relógios de mergulho alemães durante meados do século XX, não era algo que você veria com muita frequência. E se você está tentando fazer isso no mais alto nível, este era o relógio. E até hoje ainda representa aquele nível Rolls-Royce do design de relógios de mergulho alemães. O movimento é lindo de se ver. Você tem o calibre 36 por dentro. Ele oferece 100 horas de reserva de marcha. E com a série 36 você também recebe o teste de excelência. Então ele passa por várias semanas de testes antes de sair da fábrica para garantir que está atendendo a todas as especificações que a Glashütte vai exigir. Além disso, você recebe o panorama Dotum. Este é um elemento principal da Glashütte original. Você tem uma diferença muito distinta entre como eles operam a data panorâmica ou a data grande deles, em comparação com a Longines.
Na Glashütte original você vai ter um único plano onde dois discos vão se encontrar, então eles vão se integrar de forma muito suave, enquanto na Longines não estou dizendo que um é melhor ou pior. Acho que minha preferência provavelmente vai para a Glashütte original, pela forma como eles integram e ficam em um único plano, em vez de um ficar em cima do outro ou sobrepostos lado a lado. Além disso, 300 metros de resistência à água, o calibre 36 é visualmente bonito e oferece 4 Hz no movimento. A ação da luneta está entre as melhores da categoria, com luneta de cerâmica e várias opções de mostrador. Além disso, houve edições especiais lançadas ao longo dos anos. Agora temos Persona 4. Este vai ser o que chamamos de nosso fanático por precisão. Essa é uma pessoa que não vai se interessar tanto por cronômetros mecânicos. Isso não vai ser suficiente, apesar de ser bastante preciso. Eles vão se interessar mais em julgar a precisão por anos, em vez de dias ou meses. E por causa disso, eles vão preferir peças de quartzo como seu ponto ideal. Então, por onde começar aqui? Primeiro, vamos olhar para um relógio da Citizen, conhecido como The Citizen. Lancei um vídeo falando sobre esse relógio e acho que ele demonstra que a Citizen tem muito mais a oferecer do que muita gente imagina. Esse é mais o lado de luxo deles. Um relógio de quartzo de alta precisão, caixa de 38 mm, distância de ponta a ponta de 46,5 mm, espessura de 12,2 mm e resistência à água de 100 metros, permitindo uso praticamente em qualquer lugar. Estilo e apresentação para qualquer ocasião. E além disso, o EcoDrive A060. Então, com a série Citizen você vai ter um nível elevado de acabamento e a tecnologia avançada que acompanha esse calibre. O Super Titânio proprietário tem acabamento impressionante, visual incrível e tratamento Duratec de alta tecnologia, garantindo alta resistência a riscos. Vamos falar sobre o movimento. Aqui a tecnologia é altamente avançada. Você tem um movimento de quartzo EcoDrive A060 movido à luz, que alcança uma precisão impressionante de 5 segundos por ano, basicamente líder de classe nesse aspecto. É possível ajustar a hora sem interromper o movimento, e o calendário perpétuo só precisa de ajuste em 2100. Sim, este relógio tem calendário perpétuo, mas não é só pela precisão, há outros detalhes ligados ao mostrador. Ele apresenta um mostrador feito à mão de papel washi, que exibe uma textura rica e única. E o motivo pelo qual o washi foi escolhido é justamente por causa do artesanato japonês, que vem sendo utilizado há centenas e centenas de anos. Mas além disso, ele também é fino, porém resistente o suficiente para deixar a luz passar, permitindo que o movimento EcoDrive absorva a luz para ser alimentado. Seguindo em frente temos o Grand Seiko SBG P013, então esta vai ser a resposta ao que acabamos de ver anteriormente com o Citizen. Agora, vamos ver a resposta da Grand Seiko. Agora temos o calibre de quartzo 9F por dentro. Então, o 9F foi lançado pela primeira vez em 1993, e desde então tem sido uma tecnologia pioneira focada em precisão, e serviu de base para muitos outros avanços que presenciamos, com outros movimentos incluindo aqueles da série Spring Drive, como o 9R65, mais especificamente as séries 9RA e 9RB. A compensação de temperatura foi o avanço que tornou esses movimentos tão precisos com margem de erro de mais ou menos 10 segundos por ano. E com o SBG P013, este vai adotar a variante de caixa de 40 mm para a série 9F. A coleção 9F oferece várias opções de caixa. Este é mais um relógio casual para o dia a dia. Você tem 10,6 mm de espessura, 47 mm de ponta a ponta e resistência à água de 100 metros. Este modelo traz a série de calibres 9F8. Então a diferença aqui em relação ao 9F6 vai ser um pouco no tamanho. Esses também são movimentos muito bonitos em toda a linha, mas a grande diferença vai ser o ajuste rápido da função de hora. Então, ao invés de ter que parar os segundos para mudar as horas, você na verdade tem uma capacidade bidirecional de ajustar essa função de hora local. O 9F realmente se orgulha de ser um calibre com quartzo. Muitos veem isso como descartável, o que faz sentido para vários relógios de quartzo. Geralmente é mais econômico descartar e substituir o movimento, sendo assim que a maioria da manutenção de relógios de quartzo é realizada. Mas esse não é o caso do 9F, e de algumas dessas opções de luxo de marcas como a Grand Seiko, onde eles realmente vão desmontar o movimento e montá-lo novamente após a manutenção. Existem bem mais de 130 peças em um calibre 9F básico, e na verdade é um movimento muito bonito de se ver, caso você já tenha visto um 9F sendo montado. E para o último relógio aqui, temos que mencionar o G-Shock, simplesmente porque ele representa uma variedade de conceitos que estamos procurando nessa categoria. Um deles é a precisão, mas o segundo é justamente a praticidade de ajustar uma vez e não se preocupar mais, que as pessoas que apreciam relógios de quartzo precisos procuram aqui.
Aqui temos o GWM 5610. Então, as dimensões aqui, 43,2 mm por 46,7 mm, vai ter o mesmo caimento das caixas tradicionais da série 5600. Se você já experimentou algum desses, vai entender. Você tem 200 metros de resistência à água, um movimento de quartzo cásio por dentro e cristal mineral por cima. Então este realmente vai ser o auge da robustez e confiabilidade para essa linha, além de ter uma precisão inquestionável, já que não tem nada mais icônico do que um G-Shock clássico com caixa quadrada quando você olha para essa linha. Então o GW5610 vai ter algumas atualizações em comparação com a série tradicional 5600. Você terá recursos já conhecidos: cronômetro, timer, vários alarmes, calendário automático, exibição em 12 e 24 horas e luz de fundo eletroluminescente azul. Mas algumas melhorias diferentes, e o motivo pelo qual o 5610 faz muito sentido é que ele é alimentado pelo TUF Solar. Você também terá o receptor multibanda, que sincroniza com relógios atômicos e envia sinal de rádio, garantindo hora precisa. Você sempre estará no horário. Se precisão é importante, esse recurso é ótimo. Agora, nosso último perfil é a categoria dos relógios suíços superestimados. Este será o último tipo de colecionador. Esse é o indivíduo que carrega um ressentimento, impedindo-o de sequer considerar qualquer coisa da Suíça. Então essa pessoa vai focar totalmente em valor. E vai rapidamente citar relógios que podem ser adquiridos por um preço muito mais baixo do que os equivalentes suíços. E claro, algumas das sugestões que eles podem dar podem não ter tanto prestígio de marca ou detalhes luxuosos. Mas não se engane, eles não estão errados no que dizem. E como os grandes campeões da acessibilidade. Agora, um relógio que representa isso muito bem é o Seagull 1963. A maioria dos cronógrafos mecânicos custa bem acima de $1.000. Hoje, a maioria dos cronógrafos suíços custa mais de $2.000 só para começar nesse universo. Então, e se fosse um cronógrafo mecânico, com corda manual, bem bonito de se ver pelo lado de trás, com roda de colunas e que vai custar menos de $500? É aí que entra o Seagull 1963. Ele também tem uma história por trás bem interessante e importância militar para a Força Aérea Chinesa. Diâmetro de 38 mm, espessura de 14,5 mm e 46,8 mm de asa a asa. A resistência à água é razoável para o tipo de relógio buscado. Agora, o movimento Seagull ST19, existem diversos movimentos de cronógrafo disponíveis. E quando você olha para esse design e vira o relógio, é realmente impressionante ver o preço e depois o calibre por dentro. Agora, há outras marcas que utilizam o calibre cronógrafo Seagull que será apresentado, mas esta ainda ocupa uma das posições de entrada e possui um contexto histórico adicional. Então a história do ST19 é que ele foi um movimento adquirido. Então existia o Venus calibre 175 que depois foi produzido pela Seagull após a compra dos direitos. Permaneceu praticamente inalterado por décadas. O mesmo vale para o mostrador. Há detalhes dos ponteiros azuis, marcadores dourados e a estrela vermelha que lembra suas origens militares. Ao considerar um movimento Seagull, especialmente um cronógrafo integrado com roda de colunas, é importante lembrar que a manutenção desse relógio não será barata. E muitas vezes, se você tentar fazer a manutenção dele, vai acabar custando mais do que o próprio relógio. Seguindo em frente, agora temos um relógio de mergulho, e este vem da Rússia. Aqui temos o Vostok Amphibia. Este é o 12512. Este é o meu favorito pessoal entre todos os relógios de mergulho da Vostok, só pelo visual. Eu acho que ele é o mais limpo. Mas o Vostok Amphibia é um relógio sobre o qual eu tenho um vídeo inteiro. É uma peça que de muitas maneiras é quase um meme, mas cumpre o papel, e você acaba gostando dela. É simplesmente um relógio que funciona. Ele faz o que promete, e é muito legal como eles conseguem entregar isso pelo preço. Então esta versão específica vem com um diâmetro de 41 mm um pouco mais comprido de ponta a ponta, 49 mm oferecendo 200 metros de resistência à água. E a técnica de vedação de água desse relógio é bastante única. E como ele consegue agir quase como uma caixa estilo compressor, onde a junta é pressionada contra ela mesma. Assim ele cria uma vedação mais firme à medida que a pressão aumenta na caixa, conforme você desce mais fundo na água. Por dentro está o calibre Vostok. Este é o 2415 e é um calibre de corda automática. Agora, o Amphibia foi apresentado pela primeira vez na década de 1960, produzido para uso militar como uma resposta aos relógios de mergulho suíços da época. E hoje ele é produzido em uma ampla variedade de formatos de caixa e configurações de mostrador. Onde muitas pessoas reconhecem o Vostok Amphibia pela primeira vez é em um modelo conhecido como Scuba Dude. E você pode olhar para o mostrador e entender por que ele é chamado de Scuba Dude. E então você tem um tema semelhante aqui ao de muitos clássicos. Este é um relógio que permaneceu inalterado. Não vai ser algo que tenha muitos enfeites de luxo de forma alguma. Basta sentir a luneta de fricção, e você vai perceber exatamente o que está recebendo aqui.
mas é um relógio que funciona. Ele anda como um carro bem surrado, que simplesmente nunca vai desaparecer completamente. Você prende um bloco de concreto no pedal e deixa ir. Ele provavelmente vai durar para sempre. Isso resume o Vostok Amphibia. Não vai ser uma viagem luxuosa, mas vai ser uma viagem e uma viagem memorável ainda por cima. Para o último relógio da lista, este é uma novidade na relojoaria, e já temos um vídeo completo sobre ele. Então meu colega Jonathan McWader realmente comprou esse relógio. Este é o Daily Watch Colterra. Então é um relógio de $42, vindo da Índia. Pode ficar um pouco mais caro depois de importar, mas estamos falando de menos de $100 para conseguir esse relógio. E pelo que você está recebendo, um design único, além de vir por um preço difícil de bater. Então, nas dimensões aqui, você tem uma caixa de 32mm por 44mm, 9,6mm de espessura. Por dentro está um calibre Miyota GL32, e esse provavelmente é o maior achado dessa lista. O Terra Field Watch, vindo da Índia, tem design original e custa cerca de $60. Por isso, acho que merece estar aqui. Tipo, quantos relógios você vê por cerca de $50 afinal? E além disso, eles realmente são únicos e tem um código de design que é meio diferente. Eu acho que essa é uma marca que é bem única nesse sentido. Caixa de titânio grau 2 para acompanhar. Agora, a caixa vai ter um tipo diferente de configuração para as opções de pulseira passante que você pode escolher. Você não vai ter aquelas barras de mola tradicionais. Em vez disso, você vai ter recortes para a pulseira passar por dentro. O mostrador de 24 horas lembra um instrumento de cockpit, com a marca bem discreta e lume japonês para ótima legibilidade. E é só isso. Essas são 5 formas de colecionar 100 relógios suíços. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Agradeço muito. Se você tivesse que montar uma coleção sem nenhum relógio suíço, como faria isso? O que teria na sua coleção? Você teria que escolher 3 relógios. Qual seria a filosofia? Como você faria? Deixe um comentário aqui embaixo. Além disso, não deixe de conferir tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Toda compra feita em nosso site conta com envio rápido, suporte dedicado ao cliente e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Mas pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.